chegou a hora. Então, a hora de falar, de discutir, debater, contribuir. Então, a gente reservou esse momento agora, após o intervalo, para essa rodada de perguntas e esclarecimentos acerca do primeiro painel, os desafios e o cenário atual do sistema Cantareira. Aqui eu trouxe só para inspirar, mas surgiram muitas questões ao longo das falas. O que pode ser feito na escala regional para aumentar a resiliência do sistema em relação às mudanças climáticas, mas também em relação aos outros fatores que nós discutimos numa escala menor. Aqui eu trouxe algumas falas para inspirar o nosso debate, que vai durar 10 minutos, e após o debate a gente tem a oportunidade de recomendar, né, boas práticas, colocar as nossas boas intenções. Então, a lei de uso e conservação, na fala da Zezé, ela citou a lei de uso e conservação do solo. Em outras falas, que foi a fala da Adriana, como será feita a gestão e o planejamento, o desafio florestal é de todos, conservação dos processos hidrológicos, existe um limite, gestão da oferta e a demanda de recursos hídricos. Então, eu trouxe alguns elementos só para a gente refrescar a memória acerca das informações que foram apresentadas. Eu abro agora a primeira rodada de perguntas, fique à vontade para esclarecer dúvidas e iniciar o debate. Eu vou organizar as falas, para a gente não se perder no tempo. Pode comentar. Bom, Marcelo Manara, Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande angústia aí, que nós estamos discutindo já há um tempo, como eu comentei antes, na época como conselheiro do Consema, e as discussões. A época. Está ouvindo? A época das discussões da transposição do reservatório do Jaguari. Né? Uma demanda que nós sentimos muito, eu acho que esse público é um público, né, de qualidade e de atuação, são atores que atuam no sistema, então eu trouxe essa provocação compartilhada, porque é necessário que nós possamos modernizar os instrumentos legais que regem esses reservatórios. Digo isso porque o reservatório do Jaguari, devido à sua importância assumida nessas últimas discussões, nessas duas últimas grandes crises hídricas, né, não foi capaz de surtir os efeitos que nós, enquanto sociedades, nós aguardávamos com relação à economia compartilhada. O PDTA do Jaguari, que foi recentemente aprovado, eu retornei ao Comitê de Bacia com esse desafio e estou relator da nova lei de mananciais, que vai cobrir um território de 7 municípios, como lei de mananciais da Grande São Paulo. São José dos Campos tem 48% do seu território dentro dessa nova expectativa. E qual não é a nossa surpresa que nós detectamos que a base legal, né, que rege as obrigatoriedades que fogem dos instrumentos de comando e controle, né, que nós deveríamos ter um olhar inovador, um novo olhar de gestão para além do comando e controle, para além do PSA. O PSA já é um pezinho fora do comando e controle, né, que diz um pouco da linguagem da economia compartilhada. Mas ainda, quando nós olhamos o PDPA do Jaguari, nós entendemos que é o plano diretor do reservatório do Jaguari proposto, é um instrumento técnico que dá o subsídio para a lei de mananciais, que é coordenado pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos. Mas esse é do Jaguari do Paraíba. Jaguari Vale Paraíba. O Jaguari, desculpa, o Jaguari está acoplado agora, né, dos 8,5% que o Hélio, 8,5 metros cúbicos por segundo, que o Hélio comentou, que já está interligado ao sistema Cantareira. Então, para não tomar muito tempo, eu só gostaria de deixar essa provocação, porque é necessário que nós tenhamos um olhar inovador, é necessário que, como sociedade, nós
possamos construir uma nova base de regramento, né, de gestão desses reservatórios com maior aporte de controle social, porque legalmente toda essa estrutura de abastecimento ela está regida na poltrona da década de 80, que não mais cobre as nossas necessidades, principalmente em termos das oportunidades. Nós temos que ter na água a oportunidade de desenvolvimento humano. Então, nós temos grande parte das dificuldades apontadas aqui de trazer tecnologia. Quando fala pastagem degradada, eu falo de pastagem abandonada, porque nós temos um grave problema de erosão social nessa histórica, nessa região como um todo, nas áreas rurais. Tá? Então, só para concluir, eu quero deixar essa provocação. Precisamos sim que todos esses atores, né, a gente possa desenvolver um pensamento novo para uma nova base legal desses reservatórios que traga um nível de responsabilização diferenciado e principalmente com um aporte de desenvolvimento humano, que é a nossa busca. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Flávio. Ali, aquele mapa que você mostrou do sistema, qual é a área daquelas bacias que você mostrou? Você sabe de cor? A área Do sistema que você mostrou um mapa lá. todo o sistema tem 230 mil hectares. 230 mil hectares. Tem. Por causa do meu Excelzinho. Legal, Adê. Gabriel, prefeitura municipal de Itapeva, Minas Gerais. Minha pergunta é para o Hélio e da Sabesp. Se já foi vislumbrado um investimento além do estado de São Paulo na cabeceira da bacia do PCJ, na parte de Minas, na maneira de conservação, reflorestamento, se como 60% a 70% do abastecimento Cantareira vem do Jaguari de Minas, se já foi feito uma viabilidade, se está investindo na cabeceira da bacia, além do estado de São Paulo. Em primeiro lugar, a gente tem conversado com o pessoal de Extrema, lá, com o Paulinho, né, que tem o programa de PSA. Tínhamos marcado uma reunião com ele há uns 2, 3 meses atrás lá na Sabesp. Infelizmente ele não pôde comparecer. Mas eu tive em Extrema com ele na sexta-feira agora, que teve reunião no PCJ, e a gente ficou de retomar essa conversa. Agora, nós temos algumas questões que estão colocadas. Em primeiro lugar, não existe base legal para fazer uma interferência ou uma atuação em um outro estado. Né? Isso é uma coisa relativamente complexa. Pegando um pouco a conversa que o Manara colocou, e nós conversamos um pouco lá fora, e também eu estava conversando aqui com o Alex, eu acho que é necessário, talvez, uma maior integração em alguns aspectos. Primeiro, o aspecto que Marcelo falou, que é a questão legal. Mas, infelizmente, os reservatórios que servem para a geração de energia no setor elétrico têm legislações antigas e muito mais fortes, muito mais atuantes, com pagamento de royalties pelo uso do território para os municípios, uma série de possibilidades que os reservatórios para abastecimento público não têm. Nós estamos discutindo isso, inclusive, no âmbito do PCJ, em função dos municípios aqui dessa região, Paulista, Piracá, etc., que são municípios pobres e que se ressentem da questão econômica para o seu desenvolvimento. Então, fica sempre aquela discussão. A gente ofereceu área para o abastecimento
público e nós não temos nenhum retorno com isso. Se fosse um reservatório do setor elétrico, provavelmente teria um retorno. Então, está havendo uma discussão no sentido de que você possa aperfeiçoar a legislação, no sentido de que tenha algumas outras possibilidades que hoje não existem. Estava falando aqui com o Alex que o Comitê de Bacias do PCJ acabou não, já está no meio de um processo de elaboração de um plano diretor de reflorestamento para a bacia aqui da região. Tem uma interface muito forte, o pessoal lá no Comitê de Bacia com o pessoal de Extrema, com o pessoal que faz esse trabalho de pagamento pelos serviços ambientais. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado para não termos uma série de ações paralelas e que, eventualmente, acabem não se somando no sentido de você potencializar resultados. Né? Então, acho que, não sei se você tem acompanhado essa discussão do plano de reflorestamento, ele tem um olhar também para os municípios de Minas. Né? Inclusive, o comitê tem investido pesadamente, ou tem direcionado recursos para esses municípios. A Sabesp acaba, de uma certa forma, participando disso, porque 80% dos recursos da cobrança são da Sabesp. Então, o financiamento de projetos na bacia acabam sendo através dos recursos da cobrança pelo uso da água, o qual a Sabesp tem uma participação importante. Mas queria jogar esse desafio para que a gente se aproxime, ou aproxime as iniciativas que tem vocês lá no Paraíba, aqui no PCJ, para que a gente convide, para que a gente faça ações que realmente tenham condições de ter resultados muito maiores. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais? Porque a gente já está nos 10 minutos da rodada de perguntas. Você, depois eu passo para você. A minha pergunta é quase que um questionamento que envolve a bacia lá do Jaguaribe e aqui a nossa do Atibainha. São cerca de 100 metros para jogar água de lá para cá. Logicamente, o gerador de água, chuva de cá para lá, de cá para lá, de lá, praticamente a mesma. Bem, o que penso? Eu vou gastar uma energia elétrica para jogar essa água, estou gastando hoje, até aqui na região da Atibainha. Porque nas nossas represas, eu poderia dizer todas elas, cerca de 1 a 2% da sua lâmina de água, não temos gerador de energia elétrica fotovoltaica flutuante nessas lagoas, onde, na época que não preciso da energia dela para bombear água de cá para lá, eu forneço a população a um baixo custo ou até mesmo de graça. Né? E na época que preciso, eu vou utilizar uma energia do sol. Toda energia gerada pelas hidrelétricas depende do movimento de água. Eu posso, 1% da sua área de lâmina de água, diminuir o custo, né? Diminuir essa água que é escoada, justamente porque eu estou produzindo essa mesma quantidade de energia para cima. Era apenas essa a colocação. Então a gente fecha a rodada de perguntas com você. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à questão de planejamento. Tudo que está sendo discutido aqui, eu acho que tem que ir para uma base de planejamento muito bem feita, para tentar entender quais são os critérios que precisam ser seguidos nesse planejamento. Porque e a outra coisa que eu estava pensando é ter
todas essas iniciativas, porque eu sei que esse projeto é uma iniciativa, mas existem, e aí por conta da crise, acho que se criaram, vou exagerar assim, centenas de iniciativas. Eu mesmo conheço uma que é de mais de 3 milhões de dólares, uma coisa assim, em São Paulo, liderada por uma ONG, né, tratando da mesma questão. Então, se a gente tem condições de, no planejamento, ouvir a todos e todos colocarem na mesa, né, os recursos disponíveis e a forma e quais são os critérios, talvez seja uma maneira de a gente não desperdiçar. Porque eu entendo que nesse processo existe essa ânsia de resolver um problema, né? Vocês levantaram a questão da crise e tal, então na crise você precisa correr, eu brinco sempre, tem que correr atrás do rabo do cachorro, não tem jeito, né? Mas logo depois da crise, ou nesse momento, talvez seja de tentar fazer, da mesma maneira que se fez um mapeamento, achei muito legal o mapeamento, tem lá o social, o econômico, etc., é fazer um mapeamento das ações, né? O que tem aí? Como é que os recursos eles podem ser geridos de uma maneira adequada? E ouvindo os atores, né, que estão na região. Eu vi que vocês têm aqui, acho que 2, 3 proprietários que se apresentaram como tal, mas eu acho que é importante ter a atuação e ter os ouvidos abertos para aqueles que realmente estão, que vão ser aqueles que ou vão ter que plantar ou vão ter alguma ação em relação ao manejo das suas áreas. Então, acho que aí está uma questão bem importante. Obrigada, Luiz, e a gente fecha com a Zezé. Bom dia, Luiz Riel. Só uma reflexão e depois uma pergunta que eu vou endereçar mais para a Sabesp, porque aqui está mais próximo do consumo. Né? Então, a reflexão parte um pouco da provocação da Zezé, a questão dos limites. Né? A gente tem uma desconexão muito grande entre quem consome e quem oferta o recurso natural. Né? Então, no caso, o campo e a cidade. Parece que na cidade a água nasce na torneira. Né? A gente abre lá e cospe água, mas a gente não consegue entender o caminho que passa desde a geração, tratamento, distribuição e assim por diante. Então, essa desconexão é muito grande. E acho que, pensando ali no eixo 3, né, de estratégias para garantir a conservação, trabalhar esse tema do nexo campo-cidade é fundamental. Aproximar mais quem consome o recurso natural e quem provém o recurso natural. Isso passa por educação ambiental, passa por comunicação, mas pode passar por outros instrumentos também. Mas, necessariamente, só uma questão de engajamento e conscientização. Aí, por exemplo, né, de novo, estou citando a Sabesp porque está mais próximo do consumidor aqui. Né? O setor elétrico, por exemplo, criou uma maneira de sinalizar através de tarifas, de bandeiras tarifárias, quando o sistema está próximo a atingir um certo nível de desgaste. Na água, a gente teve, a partir da crise, alguma sinalização, mas ainda, em termos de comunicação com o consumidor, poderia ser aperfeiçoada. Né? Então, é uma reflexão que fica para a Sabesp, como é que a gente sinaliza melhor para o consumidor? Né? A gente precisa dar um sinal de preço, inclusive, para que o consumidor tenha maior interação com o sistema também. Então, é uma reflexão e uma provocação. Agora, José. Eu queria te pedir uma ajuda no seguinte. Eu entrei no site da Sabesp e, por sinal, não tem o que falar, todas as informações que a gente precisa estão. Só que houve essa mudança na questão de medir as perdas e eu consegui entender pela explicação lá, mas eu queria ter uma noção, quando a gente fala em perdas, se você pudesse falar para mim. Mais ou menos, quanto é perda não.
fica no sistema, não aquela perda que você precisa para limpar o sistema. Perda, se a gente tivesse um sistema ideal, qual é esse percentual? E quanto que você acha que ainda é o desperdício nas casas? Eu acho... E por que eu estou fazendo isso? Porque tudo eu transformo em área de bacia. Que é para ajudar nesse nexo. Assim, ó, a água produzida em 1000 hectares, você joga fora escovando o dente não sei quantas horas, né? Isso, é isso. Não é... porque antes as perdas eram em percentual. E eu entendi que ser o profissional, como você mostrou, fica inclusive mais fácil de combater, né? Mas só para ter um número para a gente aí de educação. Não, sou anterior. Bom, esse tema, ele é realmente muito complexo. Eu não sou um especialista em perdas. Estou dando uma olhada aqui, para ver se eu tenho um número. Então, depende muito do município. Né? A gente acompanha no percentual também. Você tem Campinas, por exemplo, que tem 19% de perdas. Você tem municípios que têm mais de 40%. Essa questão ela se torna muito mais complexa numa região como a região metropolitana de São Paulo. Eu estava dizendo, por exemplo, que a nossa estimativa é que você tenha 300 mil famílias consumindo, em média, ou desperdiçando, em média, 30 metros cúbicos de água mês. Né? Então, só por aí você pode imaginar que é uma situação difícil, porque você tem o tempo inteiro invasões, você tem novas ocupações, você tem os prédios do centro de São Paulo, por exemplo, praticamente um grande número ocupados pelo movimento sem teto. E esses consumos, por exemplo, nós não temos como calcular. Né? Então, o que a gente chama de perdas sociais, nós temos uma estimativa. Que nós calculamos. Estima para nós, mais ou menos. Então, nós calculamos 300 mil famílias que tenham um consumo médio mensal de 25 a 30 metros cúbicos mês, que não são faturados e não são controlados. Aí você tem situações muito diferentes entre os municípios, por exemplo. O município de Osasco, que é um município que só recentemente a Sabesp operava, depois ele ficou independente, depois voltou para a Sabesp. Há um grande número de redes em Osasco que ainda são feitas de cimento amianto. Porque a fábrica de cimento amianto que tinha no Brasil era lá. Né? Então, assim, essas redes, tecnicamente, elas são inadequadas. Com o tempo, elas tendem a ter um nível de vazamento muito superior aos de outros materiais utilizados. Então, assim, você teria que fazer um levantamento caso a caso e traçar estratégias, que é o que a gente vem fazendo. Identificando quais são as áreas mais complexas e quais são os problemas relacionados a essas áreas e marcar uma atuação. Nós estamos pretendendo aí para 2024, 2025, chegar a um nível de perdas na faixa de 25%. Né? Então, essa que é um nível ainda alto, mas é um esforço que você tem que fazer e custo muito alto. O custo, o investimento necessário, ele é muito alto e o problema é que, com os recursos são escassos, você acaba competindo, né, gerando uma competição entre eles, por exemplo. O que você ataca? Sistema de esgoto ou perdas, né? São alguns dilemas relacionados
aos problemas que a gente tem. Mas hoje a gente teria uma perda um pouco maior. Mas não saberia precisar para você o valor. Obrigada. Vou tomar liberdade de falar só uma coisa. Está no ar o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Não é isso? Sim. Aí você acha um monte de informação dos seus municípios. Tem uma linguagem um pouco técnica demais ali nas colunas, mas depois eu deixo a tradução. SNIS. Ajudou um monte para conseguir alguns dados. Para fazer a conta aqui. SNIS. A crítica que existe a esse sistema é que ele é autodeclaratório. Então, tem alguns municípios que têm números 11, 4, 70. Mas é uma informação que bota um banco de dados aqui. Eu trabalhei na Sabesp até 2012. Eu trabalhava na regional da Unidade de Negócios Públicos. O número que a gente tinha na época era em torno de 43% da região metropolitana. Mas foi em 2012, você como é que está hoje? Então, para quem morou em Piracicaba, os números eram de matar, né? Porque a transposição era igual a perda. Mas a gente entende o desafio. Não estou falando mal de vocês aí. Tem uma série de metodologias de cálculo, etc. Mas a gente vem avançando muito nessa questão de recuperação do volume gerado. Não. Então, agora a gente encerra a parte de perguntas, inicia o momento que a gente pode registrar aqui na tarjeta as recomendações, né, as nossas ideias diante do que foi discutido, apresentado, esclarecido. Então, pode usar a tarjeta branca ou azul e registrar a sua recomendação, pensando no aumento da segurança hídrica do sistema cascalheira. O Ale vai contextualizar um pouco melhor, pegando o gancho na sua contribuição, pensando nos critérios, qual que é a orientação para recomendar diante do primeiro painel, dos desafios do cenário atual do sistema cascalheira. E aí, depois de 10 minutos de recomendações, a gente tem a apresentação da Lúcia, aí a gente encerra para o almoço. Espero que a gente consiga terminar meio-dia 15, meio-dia e meia, para voltar um pouquinho. Tá bom? Então, fiquem à vontade, o Ale vai dar algumas orientações, depois nós fazemos, e depois a gente inicia o painel. Então, pessoal, é isso que a Polly falou, né? Então, agora a ideia é a gente colocar as recomendações, né, nessa tarjeta, para a gente. A Andréia também, ela está fazendo a relatoria, né, de tudo que está sendo apresentado, tudo que está sendo discutido, para que a gente saia, então, no final, com um plano de ação. A ideia, né, é justamente, acho que o Ed tinha comentado, a Ivone também, em relação a essas várias iniciativas que estão acontecendo. E esse evento, né, esse primeiro evento do Semeando Água, é justamente para a gente fazer esse levantamento dessas iniciativas. Dentro do projeto também, a gente está fazendo uma sistematização dessas iniciativas também. E a ideia é montar um banco de dados que fique disponível para que todos possam observar as informações, é justamente para isso, né, para a gente criar sinergia entre essas diferentes iniciativas e um compartilhamento dessas informações. Então, a gente está planejando esses banco de dados que é para disponibilizar essas informações. E aqui eu acho que é esse início, né? Então, pegando as recomendações de diferentes setores da sociedade, para a gente sair então com um plano de ação que represente, né, as ideias de todas as instituições que estão aqui presentes. Então, só em relação ao que a Ivone comentou, existe um número enorme de iniciativas, nós estamos cientes, nós estamos acompanhando. É uma questão muito mais profunda do que a falta de conexão, de conhecimento entre todos os que trabalham com isso. Quando a gente vê esse plano de ação de governo, por exemplo, do próprio plano de ação do ICMBio, tem vários atores, a ideia é juntar realmente, otimizar os recursos, otimizar as ações. A questão é que não é simplesmente a falta de vontade das pessoas, tem os entraves institucionais, tem os egos, né?
Então, tem todas essas questões que elas são muito mais difíceis de serem superadas do que propriamente a falta de recursos. Então, o plano de ação é uma tentativa de direcionar algumas ações, de demonstrar quem pode trabalhar com quem. Isso não vai resolver tudo, mas é uma excelente oportunidade para a gente conseguir dar um nomezinho para cada um. O que cada um pode fazer, de que maneira, no espaço temporal. Então, todas essas questões a gente vem acompanhando, mas ela é presente em todas as iniciativas de conservação. Infelizmente. Cuidado do tempo, enquanto vocês conexões. E daqui a pouco a gente começa com a Lúcia. Quando a gente vai saber esse negócio acontece, né? Esse negócio aí. Eu gostaria de dar uma informação aí para vocês. Vendo na linha aquela que a Rebeca estava colocando, da disponibilidade de informações, a Sabesp tem um aplicativo para acompanhar os mananciais. Não sei se todo mundo já sabe disso, tem acesso. Um aplicativo que você baixando, você acompanha a situação de todos os mananciais dos últimos tempos. Né? Como é que eles estão